Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 4. Eu gostaria que todos se colocassem em pé durante a leitura dessa passagem. Missões, um trabalho de equipe. Este é o tema da mensagem essa manhã. Nós vamos começar lendo João capítulo 4, a partir do versículo 35. Missões, um trabalho de equipe. Eu fui salvo numa igreja em Ribeirão Preto, uma igreja missionária, uma igreja que foi fundada por um missionário e que sempre teve apoio missionário. E se não fosse por missões, os meus pais não estariam no Brasil e eu não sei do que seria da minha vida. Mas missões não para em apenas um lugar, mas é um alvo mundial. E através de missões eu fui salvo, Deus me chamou, e agora nós estamos trabalhando aqui em Goiânia também, e esse trabalho é um trabalho de equipe. Vamos ler então esses versículos, João capítulo 4, do versículo 35 ao 38. A Bíblia nos diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos todos ler mais uma vez o versículo 35 em voz alta. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Pai querido, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que nós temos para participar de missões. Pai, isso é um assunto, Pai, muito importante. E eu peço que essa manhã o Senhor possa me usar, que eu possa realmente estar vazio de mim mesmo, de minhas ideias e pensamentos, mas que o Espírito Santo tenha livre acesso, Pai, a falar a cada coração através da Tua Palavra. Pai, então que a Tua Palavra seja pregada com fidelidade e que todos venham a entender o que o Espírito Santo tem para nós. E, Pai, que nós possamos sair daqui mais animados, mais entendidos na Tua Palavra, mais firmes para trabalharmos juntos nessa área de missões. Pai, que a Tua igreja seja edificada, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Podem se assentar. Eu percebo que algumas crianças gostam de ficar sozinhas. Algumas crianças preferem brincar sozinhos e se dão bem assim. Outras crianças, por outro lado, não sabem o que fazer quando estão a sós. Sempre tem que estar com seus amigos ou irmãos. Nós temos 3 filhos e os nossos filhos são diferentes. Quando bebê, às vezes um dos filhos a gente podia deixar no seu lugarzinho que brincava só por um tempão. E o outro já não gostava de ficar sozinho. Sempre tinha que estar no colo de alguém ou por perto de alguém. E às vezes nós como crentes, nós somos assim. Alguns crentes gostam de trabalhar juntos com outros. Alguns acham que é melhor ficar a só e fazer tudo sozinho. Mas a realidade é que missões, além de ser um trabalho que requer participação individual, missões é fundamental que seja um trabalho de equipe. É impossível que missões, da forma bíblica, seja cumprida se não houver um trabalho em equipe. E algumas pessoas essa manhã talvez vieram pensando, o que é que eu como indivíduo vou fazer para missões? O que eu estou fazendo? Mas vamos olhar essa manhã como nós, em equipe, temos que fazer parte
dessa grande obra missionária. Todos conhecem bem Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu falei um pouco sobre esse versículo na EBD esta manhã, e nós todos sabemos que é a nossa responsabilidade de pregar o evangelho. Eu acho que não tem ninguém aqui que diria que você está totalmente isento dessa função e que você está de mãos lavadas em questão de pregar o evangelho. Agora a questão é, como é que nós vamos pregar a todo mundo? Eu não posso estar em Goiânia e em Aparecida de Goiânia ao mesmo tempo, por isso que nós não estamos aqui no culto de domingo cedo, porque nós estamos trabalhando em Aparecida de Goiânia. Eu não posso estar no Brasil e na África ou na Venezuela ao mesmo tempo. Então, como é que eu vou alcançar o mundo todo? Eis o projeto missionário. Um projeto que envolve muitos individuais que formam uma equipe para que isso possa acontecer. Veja, em primeiro lugar, de acordo com esse texto, o tamanho do trabalho que nós temos que enfrentar. Esse trabalho de equipe só vai dar certo se nós trabalharmos juntos, pois é um trabalho muito grande. João capítulo 4, finalzinho do versículo 35 mesmo, diz: levantai os vossos olhos e vede o quê? As terras. Imaginem só, as terras que Jesus estava olhando, imaginando, brancas para a ceifa. Não é um trabalho que você sozinho consegue fazer. O fazendeiro não trabalha sozinho. Ele não pode olhar aquele campo todo que precisa ceifar e pensar, eu, como uma pessoa, vou dar conta de fazer isso tudo. Os campos são muito grandes, o trabalho que nós temos a enfrentar é muito grande. E por isso nós temos que reconhecer que não é possível fazermos isso sozinhos. Nós dependemos uns dos outros. Graças a Deus, a nossa igreja apoia mais de 60 projetos missionários, e logo nós estaremos passando dos 70, mas estes missionários não estão trabalhando a sós. Às vezes eles podem até se sentir um pouco a sós, mas é um trabalho em equipe, um trabalho em que eles dependem de pessoas como nós, igrejas como o Templo Batista Maranata, para que eles também possam alcançar o seu campo. Você pode ver a terra, nós estamos praticamente com 7 bilhões de habitantes. Você já parou para pensar quantas pessoas é isso? O meu filho gosta de perguntar, pai, quanto tempo levaria para contar até isso, né? 7 bilhões é muito tempo, são muitas pessoas. E eu lembro que não era muitos anos atrás que nós passamos a marca de 6 bilhões, e um tempo antes disso, 5 bilhões, e não vou perguntar quantos leram de quando era 4 bilhões, porque aí você já vai se mostrando a sua idade, mas a Terra está crescendo, nós estamos enchendo o mundo, e se nós temos que alcançar este mundo para Cristo, nós vamos ter que trabalhar em equipe, pois o tamanho do trabalho é muito, muito grande. Além da seara ser grande por todo o mundo, é grande aqui em Goiânia, amém? Nós temos vizinhos que não conhecem a Cristo, nós temos parentes, conhecidos, funcionários, colegas de escola, enfim, muitas pessoas que nós temos contato, mas que ainda não conhecem a Cristo. E como uma igreja, nós temos que trabalhar em equipe, pois a obra, o trabalho é muito grande. Veja o que diz em Lucas capítulo 10, versículo 2. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Vamos ler a primeira parte do versículo todos juntos? E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara. A seara é muito, muito grande. E nós temos, então, que encarar essa responsabilidade. E nós temos que trabalhar como uma equipe. Além do fato do tamanho do trabalho ser muito grande, em segundo lugar, nós vemos a importância de cada obreiro que faz parte dessa equipe. Veja o que diz João capítulo 4, 37. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Você vê que esse trabalho é de equipe. Uma pessoa pode preparar a terra, outra pessoa pode até plantar a semente, outra pessoa pode até cuidar bem daquela semente com água,
e fertilizante, seja o que for necessário, e pode ser até outra pessoa que venha a colher todo aquele fruto no tempo certo. Mas não é um trabalho de apenas uma pessoa. Alguma pessoa tem que ceifar, semear, outra pessoa tem que ceifar. Enfim, nós vemos um trabalho de equipe. Infelizmente, alguns crentes às vezes pensam que não são tão importantes ou capazes de trabalhar nessa equipe. O fato é que todos somos importantes. Abram suas Bíblias para 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 20 a 25. Eu gostaria de ler estes 6 versículos. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 20. Aqui fala do corpo de Cristo. Dessa igreja aqui, vocês fazem parte do corpo de Cristo. Nós somos cada uma parte do corpo. E cada pessoa tem a sua função. E nós somos todos importantes. Não há ninguém mais importante ou menos importante do que o outro. E 1 Coríntios capítulo 12 nos ensina isso. A partir do versículo 20 diz: assim, pois, há muitos membros, mas quantos corpos? Um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Já pensou você dizer: a unha do meu pé, do dedinho menor do meu pé direito não é tão importante. Procura então arrancar essa unha e jogar fora. Logo você vai descobrir o quanto faz falta. Ou você diz: o dedinho menorzinho do pé esquerdo não faz falta. Corta o seu dedo para fora, então vê o que você vai sentir. Versículo 23. E os que reputamos serem menores honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Irmãos, é importante nós reconhecermos que todos são importantes. Você é importante. Cada pessoa tem uma função. Você pode pensar: mas o que eu faço? Deus tem um plano especial para você. Às vezes o que você faz não é visível na igreja. Como quando você olha para uma pessoa, você vê, a primeira coisa é a cabeça. Algumas pessoas com cabelo, outras não. Mas você vê aquilo, destaca, mas você não percebe o dedinho do pé. Porém, cada parte do corpo tem um trabalho, um papel, uma função. E somos todos importantes. Então a Bíblia nos mostra que cada obreiro tem o seu papel. Você pode perguntar a alguém que trabalha na safra e perguntar: quem é o mais importante? É o que prepara a terra? Ou será que é a pessoa que lança a semente? Com certeza, a pessoa que lança a semente, porque sem a semente não teria nenhuma safra. Mas e a pessoa que cuida daquela semente, desde a água, a irrigação, tudo? Não é importante também? Se não tivesse isso, a semente não brotaria. Então essa pessoa deve ser mais importante. Mas deixa eu perguntar, se na hora que crescer aquele milho, ou aquele café, ou seja qual for o produto, se não tiver alguém para colher aquilo, o que vai acontecer? Vai perder. Então, é difícil escolher uma pessoa que seja mais importante, pois todos temos um papel. E em missões, você pode pensar: bom, Deus não me chamou para ir para a Venezuela, como o pastor Aguinaldo, ou para Timor-Leste, como o pastor Lourinaldo, ou para a África, ou para o Brasil. Mas Deus tem um papel para você aqui em Goiânia. Você tem alguém que precisa de você, do Evangelho de Cristo. Você também pode participar com oração, com as suas promessas de fé. Enfim, cada pessoa é importante. E você precisa entender isso em missões. Às vezes nós olhamos para um alvo, e graças a Deus a igreja tem dado muito para missões. E você pensa: 10 mil, 14 mil, 15 mil reais. Os meus 10, 50 reais, 100 reais, ou se for do irmão daí, os R$1.000 não faz falta. Mas o meu dinheirinho não faz falta, então eu não vou participar esse ano porque eu estou passando por algumas dificuldades. Não,
Cada pouquinho é o que chega àqueles milhares de reais. Os milhões não, os milhares, né? Ou seja, cada pessoa é importante. Já pensou, pastor Silval, se todo mundo dissesse que o meu pouquinho não é importante? E se em um mês apenas todo mundo deixasse de dar, de repente daqueles 10 a 15 mil reais, entraria zero. Aí é a importância de cada pessoa. Então nós temos que reconhecer a importância de cada obreiro. Em terceiro lugar, além do tamanho do trabalho e a importância de cada obreiro, vamos ver o perigo da procrastinação. O que significa procrastinar? É algo predileto dos meus filhos. Nem sabem o que significa, não, brincando, mas nós gostamos de adiar, não é, pastor Fabiano? O que eu poderia fazer hoje? Não, deixa para fazer amanhã. Por quê? Amanhã vai sobrar mais tempo, hoje estou cansado. Vamos adiar um pouquinho mais para frente. E nós vemos aqui, neste texto que nós lemos, João capítulo 4, procrastinar significa deixar para depois, adiar. E no início do versículo 35, a Bíblia diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já são brancas para a ceifa. Imagina aqui os discípulos dizendo: olha, ainda faltam vários meses antes da ceifa, nós temos tempo. Para que a pressa? Onde está a urgência nisso? Vamos esperar algum tempo. Mas Jesus disse: não, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o nosso problema é isso, nós queremos deixar para amanhã algo que nós devemos fazer hoje. E missões não podemos deixar isso para amanhã. Você diz: bom, este ano eu sou novo a essa igreja, eu vou esperar o ano que vem, vou ver o que Deus me indica fazer no ano que vem. Para que deixar para depois o que nós podemos fazer agora? Você pensa: não, eu já contribuí na promessa de fé ano passado, este ano eu vou dar um descanso, vou esperar um pouco mais. Para que adiar o trabalho que tem que ser feito hoje? Eu pergunto-lhe, aquelas almas que estão em Venezuela, que estão esperando o trabalho do pastor Aguinaldo a evangelizar, será que eles podem esperar o nosso tempo? Ou seja, eu posso dizer: olha, daqui a alguns meses eu vou dar para missões, ajudar o pastor para que ele possa te evangelizar. E os que vão morrer antes disso? E os que não poderão ir sem a nossa ajuda? Nós temos que reconhecer o perigo da procrastinação. Não podemos adiar esse trabalho tão importante. Missões é um trabalho para hoje, não para amanhã ou para o dia depois. Eu dou graças a Deus por meus pais que ouviram o chamado de Deus. Meu pai já estava cursando uma faculdade, ele queria ser piloto de avião. Eu também gosto muito de aviões, mas não foi o que Deus me chamou a fazer. Meu pai já estava cursando isso, e Deus o chamou para a obra missionária. E quando ele entregou a sua vida, ele deixou aquela faculdade, mudou-se para outro estado para fazer uma faculdade bíblica em teologia, se preparando para missões. Será que se ele tivesse esperado um pouco, não, Deus, agora não, eu estou com outros planos. Quanto mais você faz um curso, você se interessa e chega de repente, você está se formando e já vai conseguir um emprego naquela área e já é muito tarde. Deixamos para depois o que Deus queria que nós fizéssemos hoje. E ainda bem que meu pai ouviu e obedeceu ao chamado de Deus. E por isso, eles vieram para o Brasil em 1974 e já estão aqui há quase 40 anos. Se não fosse isso, talvez Deus não teria me chamado à obra missionária. E eu não quero procrastinar o trabalho que eu tenho que fazer hoje. Então vamos ver essa importância. Vejam em quarto lugar, através do nosso texto de João, o segredo do sucesso. Voltem lá para João capítulo 4, o nosso texto inicial, a partir do versículo 36. A Bíblia diz: e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa
Dizem, a próxima palavra é: ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. E o versículo 38: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Qual que é o segredo do sucesso? É o trabalho em equipe. O trabalho em equipe é o segredo. Nós vamos ser uma igreja bem-sucedida, então nós temos que trabalhar em equipe. Não é só o pastor, ou o diácono, ou o professor da escola bíblica dominical, ou o corista do coral. São todos. Todos nós temos que dar as mãos, segurar as cordas, para que missões seja cumprido. Não é apenas uma pessoa. Quantos gostam de cabo de guerra? Vamos, jovens, tem mais aí um jovem que gosta de disputar a sua força? Eu gosto de entrar num cabo de... Quanto mais pessoas, melhor, né, pastor Silvão? Porque se for sozinho e eu perder, aí fica feio para mim. Mas se for numa equipe, minha equipe perder, a gente disfarça. Não foi a minha culpa, foi do fulano, que não botou tanta força, né? Mas cabo de guerra, se eu colocar uma pessoa de um lado e 10 do outro, é bem óbvio o que vai acontecer. Normalmente os 10 vão ganhar. A não ser que for o irmão Albertino contra 10 crianças, talvez aí já tenha uma chance. Mas nós reconhecemos que a força de uma equipe é muito superior à força de uma pessoa individual. E você vê que essas cordas, o tema deste mês, segurando as cordas. Se apenas uma parte da igreja está segurando as cordas, e eu falo isso, o que significa? Uma parte apenas está literalmente orando pelos missionários, não apenas dizendo, eu oro por eles no culto de oração, eu oro por eles de vez em quando, não, mas realmente orando pelo seu missionário. E quantos estão dando para a promessa de fé para que o missionário possa estar na outra ponta da corda? Enfim, se apenas alguns de nós estamos segurando as cordas, fica mais difícil a gente aguentarmos o peso daqueles 60 e tantos missionários. Pois eles estão trabalhando, cada um no seu campo, mas eles estão segurando a outra ponta da corda. E nós queremos que mais pessoas venham a participar do nosso lado da corda. Que mais pessoas venham a pegar naquela corda e que venham nos ajudar a segurar a corda. E assim nós podemos fazer mais para missões. Então o segredo é o trabalho em equipe. O trabalho de equipe é muito importante. Então este mês, ore que Deus possa te mostrar o como você pode e deve participar, e que você aceita este desafio e obedeça à voz de Deus. Pegue nessa corda, nos ajude a puxar a corda, e que possamos segurar mais missionários na outra ponta, para que eles possam fazer a obra missionária. Além de vermos o tamanho do trabalho, a importância de cada obreiro, e o perigo da procrastinação, e o segredo do sucesso, que é o trabalho em equipe, em último lugar, quais são os resultados que podem ser atingidos em missões quando nós estamos trabalhando em equipe? Veja, a primeira parte, às vezes os resultados podem demorar um pouco. Às vezes nós queremos resultados instantâneos, queremos ver o fruto do nosso trabalho de uma forma rápida, e alguns desanimam quando estão orando, trabalhando, e não veem seus resultados rápidos. Mas a Bíblia diz em João 4,38, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. O que diz aí? Os discípulos estavam sendo enviados para pregar o Evangelho, para ceifar aquelas almas perdidas. Mas antes dos discípulos, já havia outras pessoas que haviam plantado a semente, que haviam trabalhado naquele campo. Desde os profetas do Velho Testamento e até João Batista, Jesus Cristo em si pregava o Evangelho, plantava aquela semente, estavam ali trabalhando aquele campo. E Jesus disse então que os discípulos estavam sendo enviados para ceifar onde outros haviam trabalhado. Assim que nós gostamos, né? A gente chega, já está pronto para ceifar. O fruto já está pronto, é só colher. Quem não gosta disso? Mas antes daquele fruto estar pronto, alguém teve que trabalhar. E aquele trabalho pode ser nós que venhamos a fazer. Então os resultados não são instantâneos, levam tempo
anos, às vezes, de preparação, onde outros trabalharam. Veja o que diz Salmo 126:6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com o quê? Estavam em dúvida? Voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse versículo é tão lindo, é tão encorajador. Não é, irmão João? A gente trabalha, a gente está naquele grupo de visitação, a gente está ali fazendo isso. É cansativo, toda semana naquele horário. Chega em casa, está cansado, mas vamos lá, vamos fazer visita. Ixi, hoje ninguém quis ouvir, hoje faltaram os meus colegas da equipe, hoje eu vou sozinho. A gente vai, a gente chora, a gente labuta, é cansativo, cadê o fruto? Mas a Bíblia promete que eles que levam a preciosa semente, você que faz o seu trabalho, que está trabalhando em missões, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Que bênção é saber que um dia nós vamos ceifar aquilo, colher aquilo que nós estamos plantando. Um dia nós vamos ver o fruto do nosso trabalho. E pode ser que nem seja você que vê o fruto imediato. Você pode até sair daquele campo e trabalhar em outro campo, mas de repente vem outro grupo de visitação e o trabalho deles é só colher, porque você trabalhou aquele campo um tempo atrás. Então é um trabalho de equipe e os resultados podem demorar, mas para finalizar, os resultados vêm de Deus. Tudo o que você pensa em missões, todo o nosso esforço, toda a nossa oração, tudo que nós estamos dando, a promessa de fé, o nosso evangelho, tudo isso, Deus depende do nosso trabalho, mas quem é que vai dar o resultado? Deus. Deus quer que nós trabalhemos e trabalhemos como se tudo dependesse de nós, mas Ele é o que vai dar o fruto. Eu gostaria que os irmãos abrissem para 1 Coríntios, o último texto que nós vamos ler, 1 Coríntios capítulo 3, rapidamente nós já estamos encerrando, 1 Coríntios capítulo 3, havia algumas divisões na igreja em Corinto, e até alguns crentes estavam trabalhando, pensando que estavam servindo um pastor, ou um evangelista, ou a Paulo, e outros já gostavam de Apolo, um outro líder, e estavam começando a ter divisões na igreja. E Paulo, na sua sabedoria, ele escreveu aqui, vamos ler a partir do versículo 4, 1 Coríntios 3, 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas leiam as últimas 4 palavras aí do versículo. Deus deu o crescimento. Irmãos, não importa quem planta, ou quem vai regar, contanto que nós estamos fazendo isso. Faça o seu papel, vai plantar a semente, vá regar aquela semente, mas nós temos que confiar que Deus é o que vai dar o crescimento. Versículo 7 diz, por isso nem o que planta é alguma coisa. Ixi, já furou o seu balão, né? Você se encheu de orgulho, aquela cabeçona, veja o trabalho que eu fiz. Mas a Bíblia acaba de dizer, quem planta, ó, não é alguma coisa não. Você não é nada, eu não sou nada. Diz, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha, nós temos que olhar para Cristo. Deus é o que dá o resultado, e a glória vai tudo para Deus. Então nosso trabalho deve ser um trabalho em equipe, e todos os olhos devem estar fitos em Deus, pois Ele é o que dá o crescimento. E o versículo 8 diz, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então os resultados vêm de Deus, toda a glória seja a Ele,
Olha aquela semente que você plantou, o evangelho que você pregou, se foi através do Espírito Santo, foi plantado. Mas a salvação não vem de mim. Se alguém aceitou a Cristo na minha presença, glória a Deus, foi Ele que deu o resultado. Se não, então eu apenas plantei, e daqui a algum tempo vem outra pessoa e vai regar aquela semente, e quem sabe brota a salvação naquele momento, mas foi de Deus. Irmãos, não importa o quanto você está dando para missões, o quanto você está orando, o quanto você está pregando, se você está fazendo isso na carne, então isso não vale nada. Nós devemos fazer isso como uma equipe, lembrando que Deus quer dar o fruto para a conta do Templo Batista Maranata. Deus quer dar um fruto, uma recompensa na conta individual de cada pessoa aqui, que você irá receber no céu. Será que você está trabalhando como uma equipe, ou você está de fora? Vamos orar? Pai Celestial.